Queridos, graça e paz, mais um domingo que o Senhor nos deu ou nos dá, e pela não porque mereçamos, mas porque é o amor dele sobre as nossas vidas traduzido na graça. Nós vamos estar na lição 4 e o título da lição é O Espírito Santo e a Revitalização da Igreja. Vamos estar lendo a introdução, tópico 1, somente, e no outro domingo estaremos entrando no tópico 2. E diz assim o versículo-chave: não por força nem por violência, ou, no caso aqui está escrito poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 4:6. Não sei qual é a sua versão, pode estar escrito não por força nem por violência, tá? Mas aqui é uma nova versão, não sei se é NVI, não sei porque não está escrito, mas está sendo desta forma. O objetivo da lição é falar sobre o cenário caótico que a igreja está vivendo ou poderá viver, bem como abordar a operação do Espírito Santo, entendendo que somente ele pode trazer o reavivamento espiritual à igreja. A introdução: a Bíblia Sagrada tem muito a nos ensinar. Temos de ler todos os seus textos dentro do contexto em que foram escritos e posteriormente buscar aprender lições, pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Um texto muito sugestivo e que tem sido bastante utilizado pelos pregadores para falar dessa ação vivificante do Espírito Santo, do Espírito, é Ezequiel 37. Esse texto descreve a visão do Vale de Ossos Secos, uma visão que representava a morte e o estado de sequidão de Israel. Partindo do pressuposto que a igreja é o novo Israel de Deus, e que toda a Bíblia é inspirada por Deus inspirada por Deus, vamos nesta lição ver algumas semelhanças que entre a igreja contemporânea e a nação israelita descrita na visão de Ezequiel, bem como aplicar as soluções dadas por Deus ao profeta para resolver tal quadro. Tópico 1 diz o seguinte: a triste visão da realidade. O texto de Ezequiel 37 começa dizendo que a mão do Senhor conduziu o profeta em visão a um lugar um tanto quanto indesejável, ou seja, um cemitério a céu aberto, onde os cadáveres que não foram sepultados estavam expostos. Os ossos eram sequíssimos e estavam desarticulados. Nesta visão, o Espírito do Senhor leva Ezequiel a contemplar a realidade do povo de Deus. Eles estavam mais do que mortos. Estavam em um estado avançado de decomposição espiritual. Deus nem sempre nos conduz a vermos as belezas celestiais, como foi no início do ministério deste profeta. Ezequiel 1:1 e 26 a 28, 10 de 1 a 8,
mas ele pretende nos mostrar tudo o que precisamos. E é ele mesmo quem nos dá, quem nos está levando a percebermos que possivelmente a igreja não a igreja triunfante, aquela igreja que estará no céu, mas a igreja militante, aquela que está na terra, denominações cristãs, está se decompondo, tendo o nome de viva, mas infelizmente já pode estar morta. Apocalipse 3:1. Lembremos-nos de que Ezequiel teve uma visão, ou seja, ele viu algo que estava além dos olhos carnais. Viu como estava a interioridade da nação em relação à aliança que tinham com Deus. De igual forma, para que compreendamos o atual momento da igreja, precisamos pedir para Deus desobstruir nossa visão terrena que olha e se contenta com o número de crentes que estão nas igrejas ou com a suntuosidade dos nossos templos. Talvez a visão celestial nos revele que a situação está bem diferente do que imaginamos. Todavia, se assim for, há um Deus nos céus que pode trazer a igreja de ossos secos, possa trazer a vida à igreja de ossos secos. Queridos, é um texto aqui da nossa lição muito pertinente, como todos os outros também têm sido pertinentes a o que está acontecendo atualmente nas igrejas. Aí eu faço uma pergunta: por que que o Senhor, o dono da igreja, o cabeça, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, está permitindo que haja esse movimento que aos olhos humanos é negativo? A igreja, construída por mãos do homem, fechada. Só que, queridos, eu vejo o propósito de Deus através das nossas vidas é relacionado a nós, a igreja que fala, a igreja que anda, a igreja que pode ir aqui e ali, parar e pensar e ver o caminho que estamos seguindo. E aqui, o nosso versículo-chave, a parte B, diz: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ele simplesmente, nesta parte do versículo 6, ele está dizendo: não é a tua força, não é o teu poder, mas é pelo meu poder, é pela minha força, diz o Senhor dos Exércitos, através de Zacarias falando para Zorobabel. Porque hoje, querendo ou não, como já falamos em lições anteriores, o homem está descartando Deus e tomando ele o lugar de Deus. Ou seja, Deus não está no centro. Quem está no centro é o homem. A igreja antropocêntrica. É o homem que está no meio. E nós vemos aqui que existe uma comparação
dentro aqui dessa introdução e que diz o seguinte: acompanhem a leitura e vamos analisar. Temos de ler todos os textos dentro do contexto em que foram escritos e posteriormente buscar aprender lições, pois toda a Escritura está lá em Timóteo, se eu não estou enganado, 2 Timóteo, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Não tem um livro bíblico dentro da nossa Bíblia que não seja escrito, inspirado por Deus. Deus inspirou o homem. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, você lê o texto, mas existe um contexto dentro do texto. E aqui o escritor nos traz que a Escritura, ela é inspirada por Deus. E além de inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para ensinar, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Porque existe um propósito de Deus. Existe um propósito de Deus. Prestem bem atenção qual é o propósito de Deus. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, ele precisa ser perfeito porque quando ele entra no contexto do que está escrito, ele aprende. Ele é repreendido, ou seja, ele é confrontado. Ele é confrontado. E automaticamente este confronto leva à correção e à educação na justiça. Ou seja, a vontade de Deus, ela está imperando em tudo. Porque nós precisamos ser provados e precisamos ser aprovados. Para isso ele diz aqui, ó, perfeito, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se nós não estivermos em busca da perfeição, não vamos estar perfeitamente habilitados para toda boa obra. Vamos estar fazendo algo que não está dentro dos conceitos e desígnios de Deus. Um texto muito sugestivo, ele nos leva a Ezequiel 37. Em visão, o Senhor leva Ezequiel, o profeta Ezequiel, a um vale de ossos secos, ou seja, um cemitério. Um cemitério que estava desnudo, a céu aberto. E esta visão deste vale de ossos secos era o que estava acontecendo com Israel. E aí, partindo do pressuposto que a igreja é o novo Israel de Deus, a igreja, eu, você, somos Israel de Deus, e que toda a Bíblia é inspirada por Deus, vamos nesta lição ver algumas semelhanças entre a igreja contemporânea e
a nação israelita descrita na visão de Ezequiel, bem como aplicar as soluções dadas por Deus ao profeta para resolver tal quadro. Então nós vemos aqui, queridos, que existe essa semelhança daquela visão com, ou seja, a visão contemporânea com o que Israel estava vivendo. Israel estava morto espiritualmente. Israel estava arrasado. Israel estava em calamidade. E aí a gente entra no tópico 1, que diz a triste visão da realidade. Ou seja, aí a comparação vem para a igreja de hoje. O mesmo texto que foi usado lá, onde o Espírito levou o profeta Ezequiel em visão num vale de ossos secos. É a mesma visão. Porque, na verdade, queridos, se nós formos olhar uma igreja que visa festas improdutivas, uma igreja que procura fazer a vontade dos seus membros. Eu não posso mandar disciplinar porque vai sair da igreja. E dentro do contexto aqui, nesse tópico 1, diz que nós não temos que nos preocupar com números. Porque quem envia os que hão de ser salvos é Deus. Nós precisamos tão somente abraçarmos a realidade de Deus. E o texto de Ezequiel 37 começa dizendo: do que a mão do Senhor conduziu o profeta em visão a um lugar um tanto quanto indesejável, um cemitério, a céu aberto. Só que estava tudo seco, sequíssimo. E se nós formos no texto bíblico de Ezequiel 37, Deus pergunta ao profeta: poderia esses ossos reviver? Ah, Senhor, tu sabes. Então, filho do homem, profetiza sobre estes ossos secos. E nós vemos que ali, através do profeta, Deus começa a juntar o osso ao seu osso e reveste de carne, de nervos, de músculo, de pele, e sopra sobre aqueles corpos e é instaurada a vida. A igreja de hoje, ela está precisando de que se profetize, de que se levante alguém, primeiro se levante alguém que profetize sobre o vale de ossos secos que tem se instalado nas igrejas, para que a igreja venha a ser revitalizada pelo Espírito Santo. Porque embora o profeta profetize, quem vai revitalizar é o Espírito Santo. E nós vemos aqui no capítulo 1, versículo 1 de Ezequiel, que diz: aleluias! E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi
E eu vi visões de Deus. O profeta Ezequiel, ele não vê qualquer visão. Ele deixa relatado que ele viu visões de Deus. E nós precisamos ter visões de Deus, porque se nós não tivermos visões de Deus, a igreja vai continuar no vale de ossos secos. E ele diz: Deus sempre nos conduz a vermos as belezas celestiais, como foi no início do ministério deste profeta. Deus nem sempre nos conduz a ver belezas. E nós vemos que, mas ele pretende nos mostrar tudo o que precisamos ver. Aí eu deixo outra pergunta para que você possa estar meditando. Será que nós queremos ver o que está acontecendo nas igrejas? Porque normalmente nós chegamos e só falamos sobre bênçãos, bênçãos e bênçãos. Nós não queremos enxergar o porquê que hoje o coxo não se levanta e anda na igreja. Por que a pessoa ela não é curada dentro da igreja como na igreja primitiva? Ele mesmo quem nos está levando a percebermos que possivelmente a igreja, aquela que estará no céu, ela não está sendo triunfante, mas a igreja militante, aquela que está na terra, que sou eu e você, denominações cristãs, aí entra as denominações, esta está se decompondo, tendo o nome de viva, mas infelizmente já não pode estar morta. Lembremos-nos de que Ezequiel teve uma visão, ou seja, ele viu algo que estava além dos olhos carnais. Viu como estava a interioridade, melhor dizendo, da nação em relação à aliança que tinham com Deus. Eles saíram completamente da aliança com Deus. Eles tomaram um outro caminho, um outro rumo. E Deus estava vendo Israel caminhando a passos largos para a derrota. Mas Deus sempre levanta alguém. Talvez a visão celestial nos revele que a situação está bem diferente do que imaginamos. Todavia, se assim o for, há um Deus nos céus que pode trazer vida à igreja de ossos secos. Só existe um Deus nos céus. Na pessoa do Espírito Santo, só Ele pode revitalizar a igreja. Amém? Que Deus vos abençoe e que o Espírito de Deus possa estar abrindo a sua visão espiritual para que você enxergue qual é verdadeiramente o contexto da igreja nos dias de hoje. Por isso os prédios estão fechados. Por isso os prédios estão fechados. Mas a igreja que fala, a igreja que anda,
esta está viva, esta tem que andar, esta tem que pregar, esta tem que buscar a perfeição para ser perfeitamente aprovado para uma boa obra. Que Deus vos abençoe. Você que assistir este vídeo, não dê somente lá o seu joinha, não deixe somente o seu like, o seu positivo. Inscreva-se no canal, porque isto vai nos ajudar a manter o canal aberto. E também toque no sininho para que vocês possam receber cada vídeo, independente de eu enviar ou não. Vocês tocando no sininho, vocês vão receber o vídeo. Que Deus vos abençoe e que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida.